de São João, né? Capítulo 15, que foi o que a gente conversou, que a gente meditou no domingo, né? Que é o quinto domingo da Páscoa, né? Esse evangelho, Jesus, ele faz uma parábola, né? Ele faz uma comparação sobre essa imagem da videira, e ele começa dizendo: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse evangelho de todas essas parábolas que Jesus conta, a riqueza que é muito grande, e ela é tão interessante porque ela conta para a gente, se vocês lerem tudo em detalhes, que a nossa vida cristã, ela é um mistério de comunhão com Deus. Essa é a nossa vida cristã. Há um mistério dessa comunhão. Eu só consigo ter fertilidade espiritual se eu permanecer em Deus. Então, quando Jesus faz essa comparação, eu sou a verdadeira videira, essa imagem todos os judeus conheciam, porque o templo de Jerusalém, né, escrito a descrição do livro de um historiador da época, que era Joséfo, ele descreve que o templo era de ouro, e que quando todos os anos eles iam fazer uma visita ao templo, né, eles iam oferecer sacrifícios, e lá de fora, quando eles tinham que passar pelo arco da porta, tinha uma videira imensa em ouro e os cachos do tamanho de um homem. Isso já era conhecido, porque isso tem uma referência em Números capítulo 3, quando Moisés manda Josué ir à terra de Canaã e fala: a terra prometida pelo Senhor, vai lá para você ver a terra. E eles voltam ficando impressionados com a riqueza, que era um lugar que tinha leite e mel. Então isso já era uma analogia de que o reino de Deus, o templo, era de verdade ali, a terra prometida, né? Então quando Jesus fala, ele fala: eu é que sou a videira verdadeira, sou eu que sou. Mas essa imagem as pessoas já sabiam. Então Jesus, mais uma vez, ele faz alusão às coisas do Pai enquanto ele estava aqui. Ele é o templo, a videira verdadeira, né? Aquele que permanece em mim. Quando nós fomos batizados, todos nós fomos enxertados em Cristo pelo batismo. Então é a videira, nós somos colados nele, enxertados nele. E ele fala que a gente precisa produzir frutos, porque estamos enxertados em Cristo, e precisa permanecer nele para que isso produza fruto, porque sem mim, como diz ele, nada podeis fazer. E aí no século V, no deserto de Gaza, existia um monge que chamava João. Quando um fiel faz uma pergunta para ele interessante, que ele pergunta para ele assim: mas como é que pode conviver a liberdade do homem com sem mim nada podeis fazer? Essa pergunta é uma coisa que a gente pensa mesmo. Mas sem mim vocês não podem fazer nada. Então como é que fica a minha liberdade, sendo que eu não vou conseguir nada? E a explicação dele é, claro, brilhante, né? Ele diz assim: o homem que tem, cada um de nós, quando a gente tem uma tendência ao bem, quando a gente deseja algo do bem, Deus nos dá a força para que a gente consiga realizar essa obra boa. Então, na verdade, as coisas boas do mundo, para que Deus consiga realizar, depende de nós. Porque nós temos que ter um desejo do bem para que a força de Deus possa realizar o trabalho através de nós. É belíssimo isso, né? Então todas as vezes que a gente
tem um impulso, tem um desejo. A gente já sabe que todo pensamento que chega em nós, bom, procede de Deus. Então, quando aquilo chega, oferece a Ele, né? Fala, isso está de acordo, se estiver de acordo, Ele vai permitir que aquilo se concretize, que aquilo seja realizado. Mas como é que a gente pode permanecer em Deus? O que significa isso de forma prática na nossa vida para hoje, né? Porque Jesus, quando fala isso aqui ele fala lá na última ceia. Como é que a gente permanece em Deus? Não tem jeito. Primeira forma de eu permanecer, eu permaneço por causa da minha fé, porque eu creio. Então eu permaneço. Quando eu creio, eu não creio numa ideia, eu creio numa pessoa, eu creio em alguém. Acreditar é dar o meu coração a alguém. Então eu sei para quem eu estou dando, eu sei diante de quem eu estou. Então eu tenho fé nele, então eu permaneço nele por causa da fé. A forma que eu tenho de me manter na minha fé, de me comunicar com Ele, é pela oração. E a oração é uma coisa espetacular, porque na oração é um momento, primeiro, de um encontro. Então eu me encontro com Deus. A segunda, que para me fazer este encontro, a hora que eu vou encontrar com Ele, a primeira coisa que eu tenho que ir é na minha verdade. Então, a gente reza com sinceridade. Tira a cera, tira a máscara e se revela. Porque Deus sabe quem que a gente é, né? Já sabe, não serve para nada, etc. Mas é preciso que a gente diga, fala, Senhor, eu vim aqui do jeito que eu estou, eu não preciso fingir que eu sou piedosa, eu não preciso fingir que eu entendo, eu não preciso fingir do mistério, só conheço nada que eu sou, que eu creio, eu quero acreditar, eu quero permanecer, eu quero, mas não dou conta de nada. É assim. É sinceridade, porque com a minha sinceridade, eu tirando a minha cera, eu tenho que voltar o meu coração para o Senhor. Se volte para Ele, fica diante daquele que é. Não venha rezar, a gente, né, muitas vezes começa a rezar e voa, dispersa, viaja, passeia. Já falei isso com vocês outro dia. Fala com o Senhor, Senhor, aproveita que o corpo está presente, busca a alma, né? Porque eu estou voando, né? Comecei a rezar, já viajei, já voltei, já fiz uma turnê na Europa, caí de novo aqui na oração. Então a gente arruma um monte de solução, a gente começa a falar com Jesus, já arrumou solução para tudo, já casou, já separou, já teve filho, o menino já morreu. É uma alucinação que a gente vive diante de Deus. Então concentra naquele momento que a gente está ali e pede a Ele a graça. Fala, Senhor, eu vim assim do jeito que eu sou, porque também eu não tenho nada para acrescentar, a pessoa sabe exatamente aquilo que eu sou, né? Então, todas as vezes que vierem, que a gente for rezar, lembra disso. Fica nu. Deixa a sua alma despida. Aquilo que nós somos, nada. Fala, mas é um nada que crê. É um pozinho amado. Fala, eu vim porque creio. Quero crescer espiritualmente. Quero dar fruto. Mas não dou conta sem o Senhor. Então a minha fé me mantém presinha nele, agarradinha nele. A minha oração está ali. Mas os sacramentos, eles são fundamentais. Em especial dos sacramentos, a Eucaristia. Que a Eucaristia é algo que deixa a gente sem fôlego. Porque olha, de tantas coisas que Deus me deixa encantada, talvez a que mais me tira o fôlego é um Deus que nos criou, nos amou e desce até nós para ser o nosso alimento, para matar a nossa fome, a nossa sede. E isso é uma das coisas que mais me deixa impressionada, porque Ele faz isso todos os dias. Lembrando aquela frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho diz que Jesus deixou uma Eucaristia para cada dia, para a fraqueza de cada dia, que era para a gente não desperdiçá-la, né? A nossa miséria, a nossa fraqueza. Então eu venho até Ele na Eucaristia para me ser alimentado. É o único sacramento. Eu chego acabado, cansado e saio revigorado. Eu chego frio e saio aquecido pelo amor dele. Eu chego triste, abatido, ele me põe de pé revigorado. A Eucaristia é algo, é um mistério de amor.
Jesus fala que a Eucaristia é a invenção do amor. É lindo isso, né? Quando ele diz isso para Josefa: Josefa, a Eucaristia é a invenção do amor, porque Ele nos ama, Ele permanece conosco, Ele nos sustenta, Ele nos deseja, Ele nos espera. E aí tem em contrapartida a gente, né? Quanto tempo Noé gastou para construir a arca, você sabe? A gente ouve falar arca de Noé, arca de Noé, arca de Noé. Quanto tempo Noé gastou para construir a arca? Alguém sabe? Eu tomei um susto quando eu descobri. 100 anos. Claro que a contagem do tempo de lá devia ser diferente, porque 100 anos está escrito. 100 anos. Ia salvar só um pouquinho de pessoas. Moisés, depois que recebeu as tábuas da lei, fez uma arca para guardar as tábuas. Ele fez de madeira imperecível e colocou ouro puro para colocar as arcas. Quando a gente vai receber a Eucaristia, Salomão gastou 7 anos para construir o templo. Para ele colocar a arca dentro, ele fez 1 semana de festa. Dançou, fizeram sacrifício, cantaram, para colocar a arca dentro do templo. Quando a gente comunga, a gente recebe Jesus vivo. O autor da palavra, o autor a própria palavra, né? Ele, o autor da vida, o criador da vida, que aquele povo se preparou tanto para poder guardar algo que lembrasse ele. Nós temos o privilégio de receber o Senhor dos anjos, aquele que o céu não pode conter, vem ficar em nós. E nós preparamos quanto tempo para receber Jesus na Eucaristia? Nem preciso falar, porque a gente quer morrer de vergonha, né? A hora que eu fiquei estudando sobre isso, eu falei: que vergonha, né? Que será que em 15 minutos, enquanto eu estava na fila para receber a Eucaristia, eu dispersei meus pensamentos, em vez de estar concentrado diante de quem eu ia receber? Será que eu preparei o meu corpo para poder receber aquele que é o meu Senhor, o meu Salvador? Com que estado eu venho recebê-lo? Com que consciência eu venho? Disperso. Porque se é um mistério eu permanecer em Deus misticamente pela fé, pelo batismo, vocês imaginem o que é eu recebê-lo vivo e ser a morada de Deus. Esse mistério, Ele em mim e eu nele, isso é uma loucura. Não dá para a gente compreender, é claro que não, mas dá para a gente começar a pensar que a Eucaristia é algo para a gente tremer, que nós estamos diante de Deus vivo, que vem fazer habitação em mim. E se Ele vem fazer habitação em mim, aí sim Ele pode amar ao Pai através de mim, e pode amar o irmão através de mim, mas eu não, mas por causa dele em mim. Compreende a beleza do que a gente tem na mão e que às vezes a gente não percebe. A gente chega na missa correndo, chega atrasado, não prepara antes, não pensa, não confessa, faz nada. Por quê? Porque de verdade, a gente não crê que recebe Ele vivo. Eu sei que é difícil, Deus Pai fala, é difícil, parece pão, tem gosto de pão, é branquinho, mas você imagina, eu recebo aquele que é um médico que pode me curar. Eu falo, Ele pode ser o psiquiatra que me restaura, Ele pode ser o psicólogo que me entende. É Ele aquele que mata a minha fome, a minha sede. É Ele que é a minha luz, a minha vida. É Ele que é a razão de tudo. É o nosso Criador. E a gente vem com tanta displicência para a Eucaristia. E a Eucaristia, por excelência nos sacramentos, ela é o que mais me faz permanecer nele. Quanto mais vezes eu comungar, quanto mais vezes eu estiver diante dele, mais chance ele tem de nos transformar. A comida, para ser cozida, transformada, tem que permanecer um tempo no fogo. Então eu tenho que me cuidar disso. Então não tem jeito que a gente
que a gente tenha, como a Eucaristia, como de vez em quando estar perto, ter uma transformação maior. Quanto mais eu estiver perto de Deus, quanto mais eu tiver a graça da Eucaristia diária, mais chance eu tenho de Deus me transformar e me santificar por causa dele. Mas aí, quando a gente está mantendo a fé, o outro sacramento que a gente precisa voltar, Padre Pio faz uma definição belíssima. Padre Pio falou que confissão é dar banho na alma. Não tem lógica? Tem. A gente toma banho para ficar limpo. Você vai confessar para lavar a alma. Então ele fala, mesmo que você confessou essa semana, ele fala, e o quarto esteja limpinho, daqui uma semana, quando você voltar, já tem poeira. Então, lava de novo. É uma comparação só de santo, né, gente? Belíssima, né? Então, o que pode nos acontecer, que Jesus falou que a gente precisa ter uma coisa que chama vigilância. Porque quando a gente está vivendo uma vida de oração, no caminho nosso da santificação, fazendo os sacramentos, comungando, e Jesus fazendo as obras através de nós, nós corremos qual risco? Qual que é o risco? Não tem ideia? Nós corremos o risco de achar que nós somos espetaculares. Falar, não, você que fez isso? Fala, claro que fui eu que fiz. Nada. Não, Deus fez através de mim. Então cuidado com a vanglória, cuidado com a soberba, cuidado com a vaidade, porque o mal, ele cresce no meio do bem. Jesus falou da parábola do joio e do trigo. Senhor, a gente arranca? Não, espera crescer, porque o inimigo não dorme. Quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente reza, mais ele cai batendo pesado. Ok? Essa é a regra. Então, a gente acha que nós somos um espetáculo. Lembra de quando Jesus contou daqueles 2 homens que entraram no templo para rezar? Um batia no peito e falava, Senhor, tente piedade de mim que sou pecador. O outro falava, Senhor, olha que bom que eu não sou igual esse, né? Porque eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, faço jejum. Nós corremos risco de achar que nós é que fazemos as coisas. Gente, por que Lúcifer caiu? Lúcifer era inteiramente inteligente, mas ele era muito inteligente, que chegou a achar que ele era mais do que Deus, caiu de cabeça. Então cuidado, está escrito na palavra de Deus, cuidado quem está de pé, porque pode cair. E está escrito na palavra de Deus que até os cedros do Líbano caem. Então humildade, saber que não somos nada, mas Deus pode fazer através de nós coisas espetaculares. Isso ele pode, porque eu estou me mantendo numa vida contínua de oração, dos sacramentos, e abrir para poder viver o amor. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não se envaideça com aquilo que não é nosso, né? O que São Paulo disse? O que eu tenho que não foi me dado? O que eu sei que não me foi ensinado? Para nos colocar sempre no lugar de lembrar que tudo é Deus que faz através de nós. Então a gente precisa aprender isso, porque é dessa forma que Deus vai nos podando. Quando a gente acha que é bacana demais, que pode fazer demais, a palavra vai te podando, né? Vocês lembram da passagem quando Jesus quer parar, esqueci agora a cidade, Jesus queria parar lá e o pessoal não quis receber Jesus. Aí João e o outro falou assim, Senhor, só quer que a gente manda fogo descer do céu? Jesus falou, ué, que espírito que é que está andando vocês aí? Porque a gente acha que é mais do que Deus, né? Tem que fazer mais outras coisas, né? Isso é tão interessante que na vida beneditina, numa das funções, né, do monge, quando ele tinha que fazer um balaio, ele só tem que fazer um balaio. Se ele acha que tem que fazer 2 ou 3, não é, ele só tem que fazer aquilo que cabe, é um só. Então às vezes Deus vai nos podando, que a gente vai começando a achar que tem muita asa, e fala, volta. Agora ele falou com Pedro, Pedro anda atrás de mim, na frente vou eu. Então nós temos que ter esse cuidado, pedir a ele essa graça, né, de que ele possa continuar amando, glorificando o Pai, louvando o Pai através da nossa vida. Assim que o padre encerra a missa,
glorificai a Deus com a vossa vida. Como é que eu posso glorificar o Pai com a minha vida? A não ser Deus o amando em mim, através da minha vida. Porque sem mim, nada. Mas a nossa parte é se abrir. Então, essa parábola é uma coisa para a gente poder pensar, porque Jesus fala, isso aqui é tão lindo, né? Ele fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça. Nosso fruto é o fruto da santidade, é o fruto da oração, dos sacramentos e do amor. Nós precisamos, para poder permanecer em Deus, ter uma vigilância sobre os mandamentos, mas não por medo de Deus, mas por amor a Ele. Eu não faço isso por amor. Os primeiros mandamentos, os 3 primeiros, referem ao Deus nosso Pai, e o outro aos irmãos. A gente ainda precisa caminhar um pouco mais até viver o mandamento que Jesus deixou, que é amar como Ele amou. Que é claro que a gente não mata, a gente não rouba, tantas coisas que a gente não faz, mas aprender esse amor do sacrifício como Deus fez. Nós ainda não aprendemos essa parte. É o amor sacrificial, que foi o que Ele fez, Ele deu a vida por nós. Então, até a gente aprender a ser consumido por causa do outro, ajudar o outro, entendemos esse projeto de Deus que é magnífico, mas que a gente não compreende, a gente se entrega, e permitir que Deus faça a obra que Ele sonhou em nós. Pedir a Ele que nos conceda a graça de não passar ao largo da nossa vida verdadeira, mas viver exatamente aquilo que Ele sonhou. Então, uma coisa que pode nos ajudar, a cada dia, por turnos, manhã, tarde, noite, pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por Ti? Mas somente aquilo que o Senhor quer, não além. Para a gente fazer o exercício da humildade. Não aquilo que eu estou pensando, sonhando, mas aquilo que está de acordo com o que o Senhor quer para mim hoje. Porque para Te amar eu só tenho agora. Para vos servir eu só tenho agora. Então, que a gente possa pensar muito nisso. Como é que a gente precisa se manter coladinho nele para não correr o risco de não dar fruto e ser cortado, né? Porque aquele ramo que não dá nada, se ele ficar na planta, ele vai prejudicar a árvore inteira. Mas nós temos um grande segredo para nos ajudar a permanecer, que é Maria. É Nossa Senhora que vai nos ajudar a permanecer em Deus. Ela vai nos ajudar a interceder por nós, nos dar coragem, interceder mesmo, nos ensinar o que é fé. Ninguém teve fé como ela, né? Nos ensinar a confiar em Deus nas situações mais adversas, permanecer colado nele mesmo quando o mundo está do avesso, mesmo quando a nossa vida está do avesso, permanecer em Deus, rezando, participando dos sacramentos, mesmo quando parece que Deus está surdo, mesmo quando Ele não fala nada. Permanecer, saber que teu caminho está escuro, não tem importância se Ele me der a mão, teu caminho. Falo com Ele: Jesus, eu não preciso ver o caminho, o Senhor está enxergando, tudo certo. Eu não preciso ver, eu só preciso Te dar a mão. Se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. Então, é que a gente tenha essa entrega, né? Catarina de Siena, que esses dias foi segunda-feira, né? Foi dia dela. Ela perguntou para Deus Pai: como é que eu sei que eu faço a sua vontade? Ele falou: pela paciência da espera. Porque nós somos desesperados. Nós nem acabamos de falar a frase, a gente já quer que Deus já manda a resposta. A paciência da espera. Ela, vocês imaginam, eu sempre, todo sábado eu lembro dela com a espera. Enterrou Jesus na cesta, os discípulos tinham sumido, até que pôr todos de pé. São José já tinha morrido, e ela esperou o que Deus ia fazer. Pode imaginar? Não tinha ninguém para consolar. Ela segurou na fé, permaneceu ali em oração, pôs os discípulos para rezar, e é claro que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Claro que o filho foi ver quem primeiro? A mãe. Ótimo. Não está escrito não, mas vocês podem ter certeza. Tem jeito de ter sido. Imagina a alegria dela quando viu ele, coisa de louco.
né? Então a gente precisa pensar nisso e pedir a ela. Quando tiver muito difícil permanecer, quando tiver muito difícil o caminho, quando tiver muito difícil acreditar, fala: Senhora minha, me ajuda a manter os olhos fixos no seu Filho e acreditar que Ele me vê, acreditar que Ele me escuta e acreditar que o amor dEle é incondicional e que é eterno e que Ele está atento a tudo que me acontece e Ele nunca vai me abandonar. Me ajuda a permanecer nele e me ajuda a fazer com que a minha vida eu possa olhar para o meu pai, que meu pai possa se orgulhar de mim e falar: essa menina, esse menino tem a vida digna de um filho de Deus. Isso que a gente precisa revelar ao mundo. As pessoas que olham para nós, que já somos o resto, saiba que nós de verdade acreditamos num Deus que é vivo, que caminha conosco, que além de nos alimentar, participa da nossa vida todo dia, está sempre conosco, mesmo que a nossa vida não tenha nada de especial, só correr, trabalhar, fazer acontecer, mas Ele está junto. E que vocês não duvidem disso, que vocês caminhem sempre com aquilo que eu falei semana passada, a mística dos olhos abertos para poder ver o Senhor que está ali do seu lado. E peça a Ele, fala: o Senhor me mantém colado, igual o Super Bonder, Ele cola para que eu nunca me perca. Então, vigilância quanto ao pecado, vigilância, porque o pecado nos separa dEle. Peça a Ele a graça, e a gente pede a Nossa Senhora todo dia. A gente fala com ela: Ave Maria, Virgem Fiel. Eu falo isso 100 vezes de manhã. Ave Maria, Virgem Fiel. Eu falo com ela: não me deixa pecar, não me deixa magoar, Jesus, não me deixa ofender. Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel, para que nos ajude a não pecar. Aí de noite você pede perdão porque você pecou, né? Ave Maria, Mãe de Misericórdia, Ave Maria, Mãe de... É a luta. Está escrito na palavra que a gente peca pelo menos 7 vezes no dia. É uma batalha. E a maior batalha é com a gente mesmo. Então não é fácil, porque a hora que a gente começa a fazer uma coisinha, a asa cresce, a gente acha que pode mais e começa a pecar. Então vigilância. Vigie, para que a gente não precise ser podado, né, toda hora. Mas que Nossa Senhora, como nossa mãe, interceda por nós, para que a gente de verdade possamos dar frutos dignos do Pai que temos, e que o nosso fruto permaneça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.